E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Castro. E a aula de hoje ela vai ser uma aula de revisão, tá bom? Lembrem que nós vamos revisar o módulo 3, tá bom? Para a atividade de vocês. O módulo 3 ele vai falar sobre os lugares e as paisagens, a sociedade, a natureza e as paisagens. Aí um pouco sobre essa transformação da paisagem através da ação tanto dos elementos naturais quanto do próprio ser humano, tá bom? Então vamos lá dar início à nossa aula. Primeiro a gente vai começar com um conceito muito pertinente da geografia que se retrata o que seria o lugar, tá bom? E aí eu coloquei uma definição bem simples do que seria o lugar, né? No caso, o lugar é qualquer porção da superfície terrestre, ou seja, a escola é um lugar, a casa de vocês é um lugar, a rua é um lugar, tá bom? Ou seja, qualquer porção da superfície terrestre nós podemos considerar como lugar, tá bom? No entanto, os lugares eles têm um significado único. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode ter, digamos que 10 pessoas no mesmo local, tá bom? No mesmo lugar. No entanto, aquele lugar vai ter um significado único para cada pessoa que está presente naquele local. Por exemplo, quando nós estamos em sala de aula, não é? Nós estamos no mesmo lugar, mas eu vejo a sala de aula com um olhar totalmente diferente. Eu sinto aquele lugar, o sentimento em relação àquele lugar, ele vai ser totalmente diferente ao que vocês pensam, tá bom? Que vocês sentem em relação àquele lugar. Por isso que o lugar ele pode ser o mesmo para várias pessoas. No entanto, o significado ele vai ser único, tá bom? Cada um vai ver de uma forma totalmente diferente aquele mesmo lugar, ok? E é bastante interessante falar que em relação aos lugares, normalmente é justamente aquele que nós temos contato, né? Ou seja, a casa de vocês, a rua ao qual vocês passam, caminham, a escola, não é isso? No entanto, né, vocês podem se relacionar com outros lugares de forma indireta, tá? Como seria isso? Seria justamente vocês consumindo um produto que foi consumido em um outro local, em um outro país, por exemplo, né? E aí um exemplo bem prático que se dá é do trigo que é produzido nos Estados Unidos, onde ele vai para alguns países europeus lá e são transformados em massas, não é isso? E aquela massa simplesmente vai para outros países que vão transformar aquela massa em macarrão, por exemplo. É aquele macarrão já embalado, vocês vão comprar e vocês acabam consumindo na casa de vocês, né? Isso é para vocês perceberem que nós podemos nos relacionar com diferentes locais sem mesmo ter ido até lá, tá bom? Filmes também que vocês assistem, né? Ou seja, existem várias formas de se relacionar com outros lugares sem mesmo ter ido lá, tá bom? Outro conceito pertinente à geografia é o conceito de paisagem, né? E aí, bem simples, eu coloco para vocês. Paisagem é tudo aquilo que nós observamos, né? Tudo aquilo que nós vemos, independente do que seja, tá bom? Só que existiam outras formas de se perceber a paisagem, né? No caso aí a visão seria a principal forma, né? Mas através do paladar, do olfato, do tato, ou seja, existem outras maneiras de se perceber o lugar, ou melhor, a paisagem. Por exemplo, se vocês estiverem de olhos vendados, se colocarem você na praia, por conta do barulho das ondas, por conta do cheiro, não é isso? Vocês simplesmente vão conseguir identificar que vocês estão na praia, tá bom? Ou seja, existem outras formas de se perceber a paisagem além da visão, tá bom? E ainda falando sobre paisagem, é muito importante ressaltar que existe a paisagem cultural e a paisagem natural, tá bom? Começando aí pela paisagem natural. A paisagem natural é tudo aquela que surge, né, sem interferência do homem, ou seja, através da dinâmica da própria natureza. Já existe a paisagem cultural, que é aquela onde o homem ele vai intervir ou vai criar, tá bom? Um exemplo de uma paisagem natural seria o oceano, né? Ou seja, surgiu da própria dinâmica da natureza. Ou uma nuvem, por exemplo. Já uma paisagem cultural seria o próprio celular de vocês, né? Isso que vocês estão observando.
Por quê? Porque foi criado pelo homem, pelo ser humano. Então se chama paisagem cultural, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam distinguir, tá? Paisagem cultural de paisagem natural. E dentro da paisagem também existem os elementos da paisagem. Quais seriam esses elementos, né? Os elementos naturais são aqueles que surgem da própria dinâmica da natureza e os culturais são aqueles criados pelo ser humano. Por exemplo, em uma paisagem vocês podem observar várias construções e ao mesmo tempo várias árvores que surgiram lá com a própria dinâmica da natureza, ou seja, é uma paisagem, tá, que vai ter ambos os elementos. E outro exemplo de paisagem cultural com elementos naturais seria uma plantação de milho, por exemplo. Foi criado pelo homem, né? Vocês sabem que o milho ele não surge daquela forma, né? Todo organizado, tá bom? E tem elementos naturais, né? Porque no caso é uma planta, tá bom? Então tem muito aí dessas pegadinhas, dessas diferenças, tá bom? E aqui nós temos a primeira imagem, tá? Que seria justamente uma imagem representada apenas elementos naturais, né? Que surgem da própria dinâmica da natureza. E aqui seria um elemento cultural que foi criado pela ação antrópica, pela ação do ser humano. O próximo tópico vai ser a transformação da paisagem. A paisagem ela pode ser alterada tanto pela ação da natureza quanto pela ação do homem. Okay? E interessante ressaltar que a natureza ela vai modificar a paisagem de uma forma muito lenta, tá bom? Mas ela vai sim influenciar aí na transformação da paisagem. Já o homem ele consegue transformar a paisagem com, digamos que um menor período de tempo, tá bom? Isso graças também às tecnologias e às técnicas desenvolvidas pelo homem ao longo dos anos, né? Antigamente, né, devido à falta de técnica e de tecnologia, se alterava a paisagem, se alterava a natureza de uma forma muito lenta. Atualmente, né, devido aos avanços tecnológicos, o homem ele consegue alterar a paisagem, modificar a paisagem de uma forma impressionante, tá? No entanto, essa transformação da paisagem ela vai ocorrer de maneira diferente, de forma diferente em várias regiões, tá? Que vai estar associado ao nível de, digamos que, dinheiro empregado nas técnicas utilizadas pelo ser humano, tá bom? Ou seja, em países mais ricos, países mais envolvidos ou regiões, eles conseguem alterar a natureza, transformar a natureza de uma forma bastante rápida. Enquanto em regiões que não provém, né, isso digamos, de dinheiro, de técnicas e tecnologias, ele vai alterar a natureza sim também, mas de uma forma bastante lenta, tá bom? E é muito importante falar para vocês também que essa transformação da paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais, não é isso? Ou seja, ele pode falar como o homem se comportava naquele local em um passado remoto, não é isso? Isso tudo através da transformação da paisagem, tá bom? O próximo tópico, né, é espaço geográfico. O que eu coloquei, né? Seria esse espaço geográfico. É a natureza transformada pelos seres humanos por meio de seu trabalho ao longo da história. Ou seja, o espaço geográfico é justamente aquele espaço que foi transformado pela ação do homem, tá bom? Ou seja, esse local que eu estou nesse exato momento, a casa de vocês. Como ocorreu essa transformação, nós podemos chamar de espaço geográfico, tá bom? Lugar. O que seria o lugar? Não é isso? O lugar é uma determinada área ou ponto da superfície terrestre que sofre a alteração do homem, ou seja, é a natureza transformada e se liga ao espaço afetivo, né? Ou seja, essa questão de você se pertencer àquele lugar, tá bom? Esse sentimento que as pessoas desenvolvem no local onde elas estão, tá bom? Transformação da paisagem ocorre de forma diferente, né? Como eu acabei de falar anteriormente para vocês, não é isso? Que essa transformação da paisagem ela vai acontecer de forma mais intensa em regiões onde isso provém de mais tecnologia, provém de dinheiro, não é isso? Para poder investir, digamos assim, nessa transformação da paisagem, tá bom?
E sem falar que nessas regiões eles precisam de mais recursos naturais, ou seja, eles vão extrair ainda mais da natureza, consequentemente vai alterar ainda mais, tá bom? Ou em regiões que não provêm assim, de formas de explorar a natureza, essa alteração ela vai acontecer de forma mais lenta, mais demorada, tá bom? E agora a gente vai ver um pouco aí da influência, os elementos naturais na transformação e na formação da paisagem. O primeiro que eu destaquei aqui para vocês foi o relevo, tá bom? O que é que vocês têm que saber sobre o relevo? Que ele vai influenciar diretamente na vegetação, tá certo? Como a cada 1000 metros de altitude, a temperatura daquele local tende a diminuir em média 6,5 graus Celsius. Portanto, quanto maior for a altitude, mais frio vai ser aquele local. E como vocês bem sabem, a vegetação ela é adaptada às condições climáticas do local. Portanto, aquela região vai ter, digamos que um clima mais frio por conta da altitude. Portanto, a vegetação ela vai se adaptar às condições de clima frio, até chegar a uma determinada altitude, que lá já vai ter neve, e aí nessas regiões realmente não se forma nenhum tipo de vegetação, tá bom? Mas é importante que vocês saibam disso, que a cada 1000 metros a temperatura tende a diminuir em média 6,5 graus Celsius, e que a vegetação ela vai se adaptar a essas condições de clima frio, ok? Agora a influência dos solos, tá bom? Só os principais elementos que influenciam na formação do solo são o tempo, o clima, o relevo, a água e os seres vivos, incluindo a ação do homem, tá bom? E interessante ressaltar também que no processo de formação do solo, esse tempo é um tempo geológico, ou seja, demora muito tempo para poder se formar um solo bastante profundo, tá bom? Se por acaso o tempo não for um tempo muito demorado, for um curto período de tempo, o solo tende a ser mais fino, não é isso? Porque não teve muito tempo no processo de formação do solo, tá bom? Um fenômeno climático que também vai influenciar bastante é o El Niño, tá certo? O El Niño, para quem não sabe, é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas do Oceano Pacífico, tá bom? Normalmente a temperatura, quando ela muda em torno de 0,5 graus Celsius, ela simplesmente tende a influenciar nas condições do clima do globo terrestre, ou seja, praticamente todas as regiões do planeta Terra. Aqui no Brasil, por exemplo, ele vai intensificar ainda mais as secas no Nordeste, vai diminuir as chuvas na região Norte, na região Central se torna uma região mais seca, na região Sul tende a chover bastante, ou seja, esses são os efeitos do El Niño, tá bom? Aqui no Brasil. A importância dos recursos hídricos, no caso aí, como vocês bem sabem, as águas, não é isso? Principalmente aquelas água doce, ela é destinada à irrigação, à produção agrícola, é destinada à navegação, principalmente no transporte de mercadorias. Nós temos aí para o consumo, para abastecimento aí das cidades, e nós temos também a produção de energia, isso através da construção de usinas hidrelétricas, tá? E aí existem algumas condições específicas, tá bom, para existir a construção dessas usinas. Quais seriam? Coloquei algumas aqui para vocês. Primeiro, as áreas disponíveis para a construção da barragem, vocês têm que ser uma região muito extensa, até porque vai ter inundação naquela área. Vai ter que ser uma região planáltica, ou seja, uma região que ocorra desníveis, tá bom? E rios perenes. O que são rios perenes? São rios que apresentam água durante todo o período do ano, tá bom? Que é justamente o oposto aqui da maioria dos rios do Nordeste, que são rios temporários ou rios sazonais, são rios que secam, tá bom? Agora a influência do relevo, tá bom? Na agricultura. O relevo é um elemento da natureza que influencia o desenvolvimento da agricultura. Como? Existem duas formas de se aproveitar o relevo, tá bom? Para a agricultura. Nós chamamos de técnicas de curva de nível e as técnicas de terraceamento, tá? Lembrando aí vocês que essas técnicas de terraceamento elas vão surgir no Sudeste Asiático. É uma região bastante montanhosa
E para fazer um aproveitamento máximo daquela área para a agricultura, é simplesmente eles criaram essa técnica de terraceamento. Que seriam essas técnicas? Se vocês conseguem perceber aqui nessa imagem, tá bom? Eles simplesmente formam degraus no relevo. É justamente nesses degraus onde eles vão destinar ao cultivo, tá bom? Já as curvas de nível, né, onde a inclinação já é mais moderada, ele simplesmente aproveita já a cota altimétrica natural do relevo, tá bom? Ele não chega lá a escavar. Essas duas técnicas, elas conseguem aumentar a produtividade, tá bom? Ter um maior aproveitamento da área, ele consegue aproveitar o máximo da água, ainda evita processos de erosão, tá bom? Ou seja, ambas essas técnicas que são desenvolvidas no relevo, tá bom? Um relevo não tão acidentado e o outro já bem mais íngreme, tá bom? Mas o homem ele consegue desenvolver essas técnicas para ter um maior aproveitamento, né, da região, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da nossa aula aí de revisão. Para mais dúvidas estarei disponível, tá? Um forte abraço e até a próxima.